Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor. Muito obrigado, os irmãos podem tomar o vosso assento. Estamos hoje felizes, gratos ao Senhor nosso Deus por esta oportunidade abençoada, feliz de estarmos na sua casa, para sobretudo adorarmos e bendizermos ao seu santo nome. Nós somos gratos a Deus, eu em especial, pela vida, pela saúde que Ele nos tem dado e pela oportunidade de compartilharmos a palavra do Senhor, o que para nós é uma riqueza, um privilégio e uma alegria muito grande. Agradecemos ao pastor da igreja, pastor Wellington, por essa oportunidade e pela confiança que nos concede, em nós deposita, e pedimos que o Senhor continue colocando as suas mãozinhas na minha cabeça também nesta noite, como tem feito há 30 e poucos anos, não é? Há 30 e tantos anos. Peço também aos irmãos que orem por nós, para que o Senhor nos dê graça, sabedoria e a unção do Espírito Santo para compartilharmos a sua santa palavra nesta noite, conforme a necessidade de cada um dos nossos corações. Meus queridos, eu quero convidá-los para fazermos algumas reflexões, algo que o Espírito Santo tem colocado em meu coração, e eu gostaria de começar contando para você uma particularidade que eu não sei quantos acompanham, certamente aqueles que têm formação jurídica, talvez estejam um pouco habituados com o que eu vou dizer, mas um dos grandes dilemas do direito político / direito eleitoral do nosso tempo, e nós acabamos de viver um momento que inspira muito o que eu vou dizer, e todos talvez tenham se apercebido do que eu vou dizer aqui. Um dos grandes dilemas e um dos grandes problemas do direito político e eleitoral hoje no nosso país é nós conseguirmos estabelecer uma adequada distinção da natureza das promessas de campanha. Inclusive, os estudos assim, em nível de pós-graduação, há diversos estudos, pesquisas do direito estrangeiro, de como os outros sistemas políticos lidam com a necessidade de vincular um político ao programa de governo apresentado, programa este que foi eleito, né? Alguns sistemas utilizam aquele chamado recall, né? Que é uma forma de chamar o candidato eleito, né, durante o mandato, chamá-lo de volta para verificar aquilo que ele pôde cumprir e aquilo que ele não pôde cumprir. E eu vou falar assim em termos bem popularescos, para ficar bem claro. O problema hoje é nós conseguirmos distinguir a promessa de campanha do estelionato eleitoral. O difícil, mas realizável, do impossível. Há uns bons anos atrás, surgiu um candidato ao governo de um estado da federação, por exemplo, que prometeu a instituição da pena de morte. Ocorre que, em primeiro lugar, no nosso país, quem legisla sobre direito penal é a União. Nenhum estado da federação pode criar penas, criar crimes. Em segundo lugar, a nossa Constituição proíbe expressamente a pena de morte. Então, como que um candidato ao governo, ou como um governador do estado, pode prometer, instituir uma pena de morte? Promessa de campanha ou estelionato eleitoral? E nós temos vivido um momento político, né, bastante efervescente, bastante agudo,
em que estes problemas nos têm surgido. O difícil, mas realizável, e o impossível. E eu conto isto e chamo a sua reflexão para isto, porque Jesus viveu dias não menos conturbados, inclusive politicamente. Aliás, o principal erro de compreensão quanto à missão e ao ministério de Jesus foi exatamente entendê-lo como um libertador político, quando na verdade ele era um libertador espiritual. Foi compreender o reino dos céus como um reino humano, de natureza material, que estivesse no mesmo plano do governo do Império Romano, quando na verdade a Bíblia nos ensina que o reino dos céus está dentro de cada um de nós. No Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 1, nos versos de número 14 e 15, nós encontramos Jesus iniciando a sua campanha, não a sua campanha eleitoral, mas a sua campanha ministerial. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Aqui nós encontramos o grande slogan de campanha de Jesus: o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede nas boas novas. Arrependei-vos e crede no evangelho. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para uma promessa específica de Jesus, que todos nós conhecemos de memória. E se eu começar a recitar aqui o versículo, eu tenho certeza que você vai completar as minhas palavras. Vinde a mim, o quê? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Todos nós conhecemos de cabeça, todos nós sabemos de cor desde as primeiras luzes no Evangelho. Aqueles que foram criados na casa do Senhor já ouviram quantas e quantas mensagens, quantos e quantos apelos baseados neste texto. Só que esta promessa chega até nós nos dias e no contexto dos dias que nós vivemos hoje, com uma força, com uma capacidade de impactar, que me fez pensar na cabeça, imaginar a cabeça daquele que escuta pela primeira vez estas palavras, aquele que talvez nunca tenha tido o mínimo contato com a Bíblia Sagrada, que vive num mundo de pecado, que vive num mundo de escravidão, que vive num mundo de dor, num mundo de opressão, e que escuta esta promessa de campanha pela primeira vez: vinde a mim, todos os cansados e os oprimidos, e eu vos aliviarei. Se eu fosse esta pessoa que pela primeira vez escuta estas palavras, o meu primeiro pensamento seria: promessa de campanha ou estelionato eleitoral? Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui. Jesus fez, aliás, acho que quase todas as declarações de Jesus não deixam espaço para meio termo, não é? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não uma verdade, eu sou a verdade. Isso não deixa espaço para meio termo. Dentro desse parênteses, uma vez num
num processo judicial, eu escutei um réu de crime de furto. Ele disse o seguinte: olha, foi lida a acusação para ele, um furto, não lembro do que exatamente, vamos imaginar aí um furto de, sei lá, de um ventilador. E ele dizia o seguinte: olha, era quaresma. Então, o juiz perguntava: então o quê? Não, era quaresma. Você entende bem, né? Nesse momento, a gente sabe, o que tem a ver a quaresma com essa acusação? E lá pelas tantas, o juiz disse o seguinte: por acaso o senhor virou um lobisomem? Ele falou: é isso que eu estou tentando dizer. Quer dizer, diante de uma declaração dessa, só há duas opções: ou ele era o lobisomem, ou ele era um lunático. E eu olho para Jesus dizendo: eu sou a verdade. E só há duas opções: ou ele era um lunático, ou ele era a verdade. Ele é a verdade. Eu olho para Jesus dizendo: vinde a mim todos os cansados e os oprimidos, que eu vos aliviarei. E eu só tenho duas opções: ou ele era um lunático, ou ele realmente tinha e tem o poder de aliviar o cansado e de libertar o oprimido. Não tem duas opções. Não tem uma opção, um pé em cada bote. E aí eu pergunto a você: como é que nós vamos avaliar se esse candidato ao nosso coração, estava fazendo uma promessa que ele podia cumprir, ou ele estava tentando enganar os seus ouvintes? Como é que a gente faz isso hoje em dia com um candidato? Como é que você faz isso? Vocês já ouviram falar na lei do quê? Da ficha limpa? Em parte, a lei da ficha limpa visa exatamente permitir que nós saibamos quem é que está se candidatando. Porque por meio deste tipo de controle, você pode avaliar o passado da pessoa. Se quem está prometendo no passado cumpriu o que fez, o que prometeu. Se quem está prometendo, por outro lado, tem talvez algumas máculas, alguns defeitos de conduta que o tornam indigno da candidatura que ele está postulando. Será que Jesus era ficha limpa? Será que Jesus era ficha limpa? Será que quando ele disse: eu vou libertar os oprimidos e vou aliviar os cansados, será que ele tinha condições de fazer isso? E aí a gente começa a olhar o ministério de Jesus. Então vamos olhar o histórico dele. Vamos olhar as evidências de quem ele foi e o que ele fez. E aí nós poderíamos passar a noite inteira aqui falando. E eu me recordo especificamente de uma ocasião em que Jesus chega a um território de Gadara. E logo que ele pisa nas fronteiras daquele lugar, um homem possesso de demônios sai ao seu encontro. A Bíblia diz que era um jovem que ninguém podia conter. Ele andava nos sepulcros, não habitava com família. Evidentemente tudo indica que não tinha uma ocupação lícita. Chegavam a amarrá-lo com grilhões, com cadeias, e ele, com a força sobrenatural daquela possessão demoníaca, rompia aquelas cadeias, aqueles grilhões, e era
impelido pela possessão demoníaca ao deserto. Você quer maior expressão de opressão do que esta? Você quer maior expressão de opressão do que esta? Olha, aquele jovem, mais do que roupas, bens materiais, ou qualquer coisa quantificável, que ele possa ter perdido em razão da ação do maligno na sua vida, ele havia perdido sobretudo a sua dignidade. Dignidade. E essa é uma expressão do momento, dignidade da pessoa humana. Depois que descobriram que isso estava na nossa Constituição, isso virou uma febre. Tudo ofende a dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana são aqueles valores que decorrem do ser humano como ser humano, independentemente da sua condição social, financeira, independentemente da sua condição intelectual, pelo simples fato de ser humano. Alguns valores são inerentes a ele. E esta é a ação do inimigo. A Bíblia nos diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Todos nós estamos muito cientes disso. O inimigo não se contenta em lançar a alma na perdição eterna. Ele quer arrancar a dignidade do ser humano. Quer arrancar o sentimento de valor próprio, de respeito próprio. O valor que decorre de cada um de nós, independentemente das nossas condições ou das nossas posses, simplesmente por sermos humanos, e o inimigo quer alcançar e atingir exatamente estes valores. E Jesus se depara com este homem. E diz a Bíblia que a legião, porque não era apenas um demônio que ocupava a vida daquele homem, a legião que se apossara daquela vida, que roubara aquela dignidade, se prostrou diante de Jesus. Que temos nós contigo, ó Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Porque Jesus, quando pôs os pés naquela terra, havia ordenado a libertação daquele homem. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. E aquela legião pediu a Jesus por misericórdia, para que não voltassem ao abismo, mas para que fossem ter numa manada de porcos. E todos nós sabemos o que foi dali por diante. Agora, o que trouxe choque para toda aquela cercania foi encontrar aquele homem vestido, penteado, barba feita, com um semblante. Será que ele estava triste? Com um semblante alegre, com um semblante aliviado, sentado aos pés de Jesus, liberto. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Vinde a mim, todos os cansados e os oprimidos, e eu vos aliviarei. Bendito seja o nome do Senhor. E se você segue no mesmo capítulo do Evangelho segundo escreveu Lucas, porque esta passagem, a libertação do endemoniado gadareno, você vai encontrar no capítulo de número 8 do Evangelho segundo escreveu Lucas. E nesse mesmo capítulo você vai encontrar Jesus se dirigindo à casa de Jairo, um príncipe da sinagoga, cuja filha estava moribunda. E durante este trajeto de Jesus, uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia, que já havia despendido todos os seus recursos, procurando cura, procurando solução humana, sem êxito, sem sucesso, ela se aproxima por detrás,
no meio da multidão e toca a orla do manto de Jesus. Vinde a mim os cansados, vinde a mim os oprimidos, e eu vos aliviarei. Bendito seja o nome do Senhor. Você sabia que por causa daquele fluxo de sangue, esta mulher era cerimonialmente impura? Porque talvez você imagine que o único inconveniente dela, que já seria o bastante, seria a condição física, a fraqueza física de uma hemorragia constante. Mas não era só isso. Não era só isso. Porque a mulher nesta condição não podia conviver, não podia interagir com a família, com os amigos. Quem aqui tem filho pequeno? Eu tenho. Imagine você não poder dar um beijo de boa noite no seu filho. Não é por uma semana, não é por 2 dias, não é por 3 dias. A mulher sofria com este mal há 12 anos. Você quer maior expressão de cansaço? E ela se aproxima de Jesus, por detrás. Toca na orla do manto de Jesus, e a palavra de Deus diz que imediatamente ela sentiu que a hemorragia estancou. Jesus para, quem me tocou? Mas a multidão te aperta. Como o Senhor pergunta quem te tocou? Eu fui tocado por um cansado e por um oprimido, e eu senti que de mim saiu alívio. Eu senti que de mim saiu alívio. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Nós poderíamos falar por horas. Certa vez Jesus chega a um tanque de Betesda. Um lugar que havia se tornado uma concentração de problemas. Porque como ali havia um milagre, de tempos em tempos, um anjo descia, tocava as águas, e o primeiro que mergulhasse nas águas era curado. A população dos enfermos e problemáticos passou a se concentrar ali. Uma chance de vitória, uma chance de cura, uma chance de liberdade. E ali estava um paralítico, que há 38 anos estava naquela condição. E quando Jesus se depara com ele, as primeiras palavras dele a Jesus, já dão indício do que é que ele sentia no seu coração. Não tenho quem me coloque. Sempre que as águas são tocadas, vem alguém primeiro, vem alguém antes de mim. Todas as vezes que eu tenho uma chance de vitória, todas as vezes que eu tenho uma chance de alívio, todas as vezes que eu tenho um pequeno vislumbre de uma vida melhor, parece que vem alguém ou vem alguma coisa na minha frente, e eu fico para trás de novo. E eu sei que o Espírito Santo está falando especificamente com alguém aqui nesta noite. E ele não sabia que ele estava diante daquele que é o dono de todas as chances e oportunidades de vitória, de uma vida melhor, de uma esperança. Bendito seja o nome do Senhor. Enquanto ele se queixava do que os homens não faziam por ele, alguém que já havia perdido a fé no seu semelhante, alguém que já havia perdido a fé naquilo que o homem poderia fazer por ele,
Jesus Cristo o cura imediatamente. E ele sai. Vamos lá comigo, por favor. João capítulo de número 5. Verso 8. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era. Eu não sei por que isso me chama tanto a atenção. Ele havia sido curado, acabado de ser curado de uma condição de paralisia, na qual estava há 38 anos, mas não sabia quem era que havia feito. Ele podia perceber que alguma coisa sobrenatural havia acontecido, mas ele ainda não havia identificado que o autor daquele sobrenatural era nada mais, nada menos do que Jesus Cristo, Filho de Deus. Foi Jesus quem te trouxe aqui nesta noite. Você chegou de um modo sobrenatural, você não conseguiu perceber muito bem o autor deste sobrenatural, mas você não tinha forças para vir a esta casa nesta noite, você não tinha energia, parecia que a sua fé não era suficiente, mas alguma coisa te impeliu e te trouxe aqui. Talvez você esteja como este ex-paralítico estava. Ele podia perceber o sobrenatural, mas não conhecia exatamente quem é que havia feito este sobrenatural. Esta é a noite em que você tem a oportunidade de conhecer aquele que tem feito o sobrenatural na tua vida. Deus tem te preservado. Quantos livramentos você sequer percebeu? Deus te protegeu, Deus guardou a sua vida, Deus tem guardado a sua família, Deus tem guardado os teus negócios. E esta é a noite que Ele preparou para você conhecer quem é que tem feito. Eu sei que você já tem percebido alguma coisa diferente à tua volta, mas é preciso você saber quem é que tem feito, e Ele veio nesta noite te encontrar. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Depois de eu ter simplesmente te lembrado destes poucos eventos da vida de Jesus, e que são poucos mesmo, porque a Bíblia nos diz que se fôssemos registrar tudo o que Jesus fez e disse no seu ministério terreno, nem todos os livros do mundo seriam suficientes para conter os registros. Eu só falei de alguns milagres registrados na Bíblia Sagrada. Eu te pergunto, estelionato eleitoral ou promessa de verdade? O que é que as evidências dizem? Quando eu olho o histórico, o que é que me diz? O que é que te diz? O que te diz? É interessante que a gente estuda física, química. Quem já viu uma molécula de carbono aqui? Alguém já pegou uma molécula de carbono na mão? CO2, né? É isso. Alguém já pegou? Eu nunca peguei. Vocês se lembram da fórmula do Einstein? Qual que era? E, energia igual mc ao quadrado. Eu quero saber, quem aqui já testou essa fórmula? Quem aqui já testou essa fórmula? Foi realmente, o velhinho estava certo. Uma das coisas que essa teoria implica é que o corpo que chega à velocidade da luz, o tempo passa mais devagar para ele. Vocês já ouviram falar nisso? Mais ou menos isso. Eu não sou físico, nem estou perto de ser.
Alguém já chegou aqui na velocidade da luz para dizer: é verdade, fiquei mais jovem? E alguém aqui duvida dessas realidades? Alguém aqui duvida do átomo, da molécula de carbono? Alguém aqui duvida da fórmula do Einstein? A gente consegue crer em verdades tão abstratas. A gente é capaz de confiar em verdades tão abstratas, que nós nunca tocamos, que nós nunca enxergamos. E às vezes a gente sente a nossa vida tão pesada, e se esquece do vinde a mim, todos os que estão cansados, todos os que estão oprimidos, e eu vos aliviarei. Uma verdade que não é abstrata, uma verdade que não é teórica, uma verdade que é real, uma verdade que é empírica, uma verdade que você experimenta, uma verdade que você pode tocar, uma verdade que você pode viver. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Eu quero concluir as minhas palavras. Vinde a mim. O que significa exatamente vinde a mim? Você pode ir comigo a Mateus capítulo de número 11. Eu acho que entender exatamente o que Jesus estava querendo dizer quando ele disse vinde a mim, vem da leitura do contexto. Verso 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que significa vinde a mim? Verso 27. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho. O que é isso? Será que alguém consegue sacar o que é isso? Relacionamento. Não só relacionamento. Ninguém conhece o Filho como o Pai, e ninguém conhece o Pai como o Filho. E é assim mesmo. Seu filho berra, você já sabe o que é. O seu pai olha de uma certa forma e você já entendeu o que ele está falando, ou o que ele vai falar. Você já sabe. Por quê? Porque não existe só relação. Porque relação você tem todo dia, relacionamento. No português da padaria você tem relacionamento, compra e venda de pão. Tem intimidade. É relação mais intimidade. Vinde a mim é isso. Relacione-se com intimidade comigo. Vinde a mim os cansados e oprimidos, é assim. Você cansado, você oprimido, relacione-se comigo com intimidade e eu te aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprender. Como eu tenho dificuldade em aprender alguma coisa, porque eu já sei de tudo, sempre. A gente não é assim. Ai de alguém se sentar do meu lado no meu trabalho e começar a falar: aqui você faz assim, ali você faz assado, ali você fala assim, ali você fala assado. Em 2 minutos eu já direi: bom, como é que você ousa me ensinar a fazer o meu trabalho?
Como é que você ousa me ensinar a me relacionar com os meus filhos? Como é que você ousa a me ensinar a me relacionar com os meus sonhos, a me relacionar com as minhas decepções? Porque nós vivemos num mundo, na era da informação. Pouco conhecimento, mas muita informação, então todo mundo já sabe tudo. Sempre. Sempre. E o Espírito Santo hoje nos chama de lado, de cantinho, para dizer: aprenda um pouquinho com Jesus hoje. Deixa um pouquinho de lado essa sua sabedoria, deixa um pouquinho de lado de ser tão sabichão, e aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. E você vai encontrar o descanso que você tanto procura para a sua alma. Eu preciso ter um pouquinho mais de humildade para aprender mais com Jesus. Para aprender mais com Jesus. Agora sim eu concluo as minhas palavras. Me recordando, há pouco tempo atrás eu viajei para o interior perto aqui de São Paulo, com um amigo aqui da igreja, Daniel, que trabalha conosco aí. E o Daniel, além de ser um exímio DJ, ele entende tudo de carro. E nós, na volta da viagem, já estava escuro, e eu pedi para o Daniel, para o Dani, a gente trata ele assim, somos amigos desde a infância, eu pedi para o Dani vir dirigindo. E aí o Dani disse o seguinte, pegou a estrada, já escuro, e ele falou: olha, esse farol aqui está desajustado o foco. Você está percebendo que você só está enxergando 2 metros aqui de frente? E ele mexeu num recurso ali do carro, e o farol, e logo a pista toda ficou à vista. Foi um negócio revolucionário, inacreditável. Ainda mais para quem usa óculos. Dirigir à noite já é difícil, sem luz então pior ainda. E quando ele mexeu naquilo, eu falei: nossa, se ele não está aqui para ajustar o foco, eu ia continuar enxergando tão curto. Será que você não precisa de alguém para ajustar o foco da sua vida? Para te lembrar do vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque você chegou aqui enxergando tão curto, você chegou aqui enxergando tão pouco, você chegou aqui se afogando no copo d'água, porque às vezes é assim, quem está atrás do volante, quem está no meio da situação, perde a dimensão do todo. E aí a gente precisa de um amigo como o Dani, para sentar no volante, no meu lugar, para sentar no volante no teu lugar. Porque enquanto eu estive no volante, eu fiz o que eu pude, mas não deu solução. Então eu preciso de alguém, de um amigo. Não é, Marcelo? Eu preciso de um amigo que sente no volante e ajuste o foco, para que eu possa enxergar mais longe. Este amigo está aí do teu lado nesta noite. Este amigo está aí do teu lado nesta noite, e ele está sentando no volante, está ajustando o foco da tua vida, e ele está ajustando o foco no céu.
Ele está ajustando o foco da tua vida em Jesus para te dizer: vinde a mim, você que está cansado, você que está oprimido, porque eu tenho o alívio que você tanto precisa. Eu tenho este fôlego que você está buscando. Você está se afogando há quanto tempo? Está buscando um fôlego. Eu tenho este fôlego de vida para você. Receba o toque do Espírito Santo na tua vida. Receba um toque de vida. Receba um toque de paz. Receba um toque de alívio. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Foi por isso que eu pedi para o Marcelo cantar este hino juntamente conosco. Amigo Espírito Santo. Amigo Espírito Santo. Ele toma o volante da tua vida. Ele toma a direção da tua vida nesta noite. Medite na letra deste hino. Adore ao Senhor com este hino e veja isto se tornar uma realidade dentro de você hoje. Aleluia. Sabes quem sou. Você conhece esse hino? Adore a Deus nesta noite. Adore a Deus nesta noite. Jesus é real. A promessa dele é real. Bendito seja o nome do Senhor. E mesmo assim moras em